Todos, está com a sua Bíblia aberta? Nós estamos hoje entrando em Hebreus, capítulo 7. Hebreus, capítulo 7. No livro de Hebreus, já temos falado muito sobre isso, no livro de Hebreus, Cristo é apresentado de uma maneira tão maravilhosa e de uma maneira tão superior a todas as coisas. O autor, ao escrever aos Hebreus, ele está usando como pano de fundo toda a cultura, todo o judaísmo, para, a partir desse arcabouço, ele dizer: Cristo é superior, Cristo é melhor, Cristo é a essência, Cristo é a razão, Jesus, o Senhor, Ele, o Filho de Deus vivo, Deus encarnado, não é? Ele é superior. Moisés diz que ele é a Deus ia levantar um profeta semelhante a ele, semelhante, porém superior a ele. É isso que aqui nós já vimos em Hebreus capítulos anteriores. Se você pode depois voltar lá, ir lá no YouTube e ver toda a sequência, toda a série. Agora, nós estamos num momento muito especial e vamos tratar de um assunto que o próprio autor vai chamar, de certa forma, de um assunto para maduros, né? Não é leitinho, é bife, é carne, é profundo, é denso. Não é? E ele já nos chamou a atenção para que a gente não viva o Evangelho de uma maneira indolente. Por quê? Porque o que Deus fez por nós, o que Jesus fez por nós, é um sacrifício além da sua e da minha imaginação. Não é? Aqui no capítulo 7, a comparação é Cristo, o sumo sacerdote, superior ao sumo sacerdote arônico. Se você sabe que você que leu a Bíblia e o Antigo Testamento, você sabe que Deus separou uma tribo, a tribo de Levi, para ser uma tribo que vai cuidar dessa parte, da parte espiritual, religiosa do povo. Ele vai participar disso, é ele que constrói isso, é essa tribo, é a tribo de Levi. Eles não tiveram herança, um terreno, uma área, não, porque, segundo a palavra, a herança deles é o Senhor. Na tribo de Levi tem a família de Arão, irmão de Moisés. E Arão, ele vai ser consagrado a ser o sacerdote, o sumo sacerdote. E todo aquele que é da linhagem de Arão, ele é sumo sacerdote. Quando o Arão morreu, o filho dele assumiu, por acaso meu xará. Né? Quando o meu xará faleceu, assumiu o filho. E assim por diante. Era algo diretamente ligado àquela linhagem. Porém, Jesus não é da tribo de Levi. Ora as bolas, ele não é da tribo de Levi, como ele vai ser aí então chamado de sumo sacerdote, já que Jesus era da tribo de Judá, e da tribo de Judá não se levantava, e não é para se levantar, nenhum sacerdote. O autor aqui aos Hebreus vai trazer uma luz maravilhosa, porque Jesus é o nosso intercessor, é por ele é o caminho, a verdade, a vida, ninguém vem ao Pai se não for por mim. E um papel do sacerdote era representar o povo diante de Deus. Um papel do sacerdote era levar, eu diria, nos seus braços, no seu lombo, nas suas mãos, os pecados do povo. Ele sacrificava o cordeiro, o animalzinho, pegava o sangue e levava entrava até no Santo dos Santos, lá diante da Arca da Aliança, e ali no propiciatório, que é uma tampa, uma mesa sobre a Arca da Aliança, ele aspergia, pingava o sangue nas quatro pontas do altar, simbolizando que aquele animal, aquele sangue derramado, purifica o pecado do povo. Que coisa fantástica. Jesus é superior. E aí diz o texto que ele é não sacerdote pela ordem de Levi. Que ele é sumo sacerdote não porque ele é descendência de Arão. Ele é sumo sacerdote pela ordem de Melquisedeque. O autor aos Hebreus, ele não está apresentando um personagem qualquer. Ele está recordando do momento em que Abraão, lá em Gênesis 14, vem de uma batalha
e ele está e ao encontro dele, né, ele feliz porque venceu, porque Deus foi com ele, e ao encontro dele vem Melquisedeque. E aí o autor dos Hebreus vai pegar exatamente isso. E ele vai dizer como é grande. Vamos ler aqui o capítulo 7, alguns versículos, para você ver que coisa fantástica. Daí que hoje em dia eu vejo muitos irmãozinhos dizendo, não, eu sou levita. Eu sou um levita. Eu acho legal. O cara fala assim, não, levita porque ele é consagrado ao Senhor. Mas nesse ponto todos nós somos levitas. Mas alguns falam assim, não, que levita tocava, cantava, então era do louvor. Eu vou dizer uma coisa para você. Nós não somos sacerdócio real. Como Pedro diz, raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, porque a gente volta para ser um judeu e fica ligado à tribo de Levi. Não. A gente é sacerdote segundo não a ordem de Levi ou de Arão. Nós somos sacerdotes como Jesus. Isto é, segundo a ordem de Melquisedeque. É assim que ele nos faz sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus. Nós temos acesso a ele por meio desse Senhor Jesus, que é o sumo sacerdote perfeito e real. Diz aqui, e eu queria que você lesse comigo uns versículos antes do capítulo 6, para a gente ir amarrando. Aqui, no versículo 17, diz assim, por isso, Deus, quando quis mostrar mais firmemente aos herdeiros da promessa a imutabilidade do seu propósito, se interpôs com o juramento. Para quê? Mediante duas coisas imutáveis, das quais é impossível que Deus minta. Deus não é homem para que minta, ele não mente. Aquilo que ele prometeu, ele há de cumprir. Quando Deus colocou e fez juramento, ele jurou, não tem ninguém mais superior, ele jura por si mesmo. E ele jura a favor de nós. Te abençoarei. Né? Jura a favor. Nos quais é impossível, primeiro, que Deus minta. Forte alento tenhamos nós que já corremos para o refúgio. Ele é o nosso refúgio, a fim de lançar mão da esperança proposta, a qual temos por âncora da alma, segura e firme, e que penetra além do véu, onde Jesus, como precursor, entrou por nós, tendo se tornado sumo sacerdote, preste bem atenção, tornado sumo sacerdote para sempre, forever e ever and ever, segundo a ordem de Melquisedeque. Presta atenção. Quando Deus não mente, ele prometeu há de cumprir. Nós temos alento e esperança porque estamos confiados na palavra dele, não na nossa, mas na dele. Estamos confiados não naquilo que nos conta, mas naquilo que ele nos conta, naquilo que ele nos prometeu. Então, ao estar confiados nessa verdade, amparados nessa verdade, refugiados nessa verdade, nós temos o sumo sacerdote que entrou e penetrou lá nos céus, e ele se torna sumo sacerdote para sempre. E aí ele diz, não segundo a qualquer outra ordem, isso é a ordem de Levi ou de Arão, mas segundo a ordem de Melquisedeque. E aí, versículo 7, ele começa a explicar que coisa fantástica temos aqui. Porque este Melquisedeque, rei de Salém, sacerdote do Deus Altíssimo, que saiu ao encontro de Abraão quando voltava da matança dos reis e o abençoou. Bota o dedinho aqui, vai em Gênesis capítulo 14. Essa história que ele está montando está aqui em Gênesis. Pega aí. Vai lá, Gênesis capítulo 14. Eu te espero, se você ainda não achou, mas eu também não achei, então abre aí. Aqui. Gênesis capítulo 14, versículo 18. É aqui que ele vem pegar. E olha o que diz o texto. Acharam? Capítulo 14, versículo 18. Melquisedeque, rei de Salém,
trouxe pão e vinho. Era sacerdote do Deus Altíssimo. Não é fantástico? Que o Melquisedeque, sacerdote do Deus Altíssimo, o que ele traz? Pão e vinho. Não é interessante quando Jesus, instituindo a Santa Ceia, ele traz e diz, este é meu corpo, e ele pega o pão e parte o pão, e dá o pão, este é o meu corpo que é dado por vós, comei dele todos. Não é interessante? Não é interessante? O Melquisedeque podia ter trazido um monte de coisa, né? Um cabrito, sei lá, ervas aromáticas. O Melquisedeque podia trazer, não, o que ele traz? Pão e vinho. Ele era, diz o texto, versículo 18, sacerdote do Deus Altíssimo. Abençoou ele a Abraão e disse, bendito seja Abraão pelo Deus Altíssimo que possui os céus e a terra. E bendito seja o Deus Altíssimo que entregou os teus adversários nas tuas mãos. E de tudo lhe deu a Abrão o dízimo. Pronto. É aqui que lá Hebreus vai pegar esse personagem que não tem princípio nem tem fim. Olha o que ele vai falando, olha o que ele fala desse personagem, isto é, de Melquisedeque. Quem é ele? Diz lá o texto, sacerdote do Deus Altíssimo. Volta para Hebreus, capítulo 7. O qual, versículo 2, para o qual também Abraão separou o dízimo de tudo. Primeiramente se interpreta rei de justiça. Depois também é rei de Salém, ou seja, rei da paz. Jerusalém. Sem pai, nem mãe, sem genealogia, que não teve princípio de dias, nem fim de existência. Entretanto, feito a semelhança ao Filho de Deus, permanece sacerdote perpetuamente. Uau! Uau! Senhor, que coisa fantástica, porque que Abraão percebeu. Olha, não tinha lei, não tinha Moisés. Moisés é depois, 400, 500 anos depois de Abraão. Não tinha nenhum dos filhos de Jacó, das 12 tribos. Não tinha nada, só tinha Abraão, o nosso pai na fé. E Abraão encontra com esse sacerdote do Deus Altíssimo, reconhece isso, não tem pai, não tem mãe. E aí o autor dos Hebreus está exatamente dizendo isso. Olha como é que está ligando isso aí. Não é à toa que lá no Salmo de número 110, versículo 4, deixa o dedinho aí e vai lá em Salmo 110, versículo 4. Então, o autor está passeando nisso tudo. Salmo 110, versículo 4 diz assim, ó, e é aqui que ele vai fazer o link, a ligação. Está aqui, ó. Disse meu Senhor ao meu Senhor, senta-te à minha direita até que eu ponha os teus inimigos debaixo dos teus pés. Olha só o versículo 4. O Senhor jurou e não se arrependerá. Tu és sacerdote para sempre, segundo a ordem de Melquisedeque. É aqui. É um salmo messiânico, não é? Um salmo que aplica a Jesus, é ele, o Messias. E tu és sacerdote pela ordem de Melquisedeque. Superior, daqui um pouquinho mais na frente nós chegaremos lá, superior à ordem de Levi. Muito superior. Porque, não quero adiantar, mas Levi, toda vez morria um sacerdote, nascia outro. Era muito sacerdote. Mas aqui temos um sumo sacerdote, um só.
porque ele permanece para sempre, ele é eterno. Jesus é segundo a ordem aqui e perpetuamente. Nós não temos Jesus, depois o Genésio, depois o Pedro, depois a Maria, depois o outro, depois o... Não, 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 não. Só Jesus, só Jesus. E sabe o que nós somos, sabe as nossas dores, sabe as nossas fraquezas, sabe a luta que a gente enfrenta quando é tentado, quando o inimigo se acerca e quer peneirar a cada um na sua existência, para saber se a gente segura e se fica firme. No entanto, nós temos ele eternamente vivo. Jesus diz: estive morto, mas agora estou vivo pelos séculos dos séculos e tenho nas mãos a chave. A chave. É esse autor aqui, está exatamente reafirmando isso. Olha aí, versículo 4 do capítulo 7 de Hebreus. Considerai, pois, como era grande esse a quem Abraão, o patriarca, pagou o dízimo tirado dos melhores do despojo. Sabe que aqui, abrindo um parênteses aqui, e falando sobre essa questão dizimal, o dízimo é a 10ª parte. É um compromisso de fé, né? Para a obra, para a glória, para o nome do Senhor. Aí algumas pessoas falam assim: não, nós não precisamos pagar o dízimo não, porque o dízimo é da lei, da época da lei, e a lei já passou, agora nós estamos na graça. Deixa eu falar uma coisa para você: o dízimo, aqui ó, o dízimo é anterior à lei. O dízimo é anterior à lei. A lei só aproveitou aquilo que já era. Na prática de fé, na prática de reconhecer que de Deus vem todas as coisas. Porque o dízimo começa com Abraão. O dízimo começa com Abraão, que é pai da fé. Então, se você dá o dízimo por legalidade, por obrigação, dançou, está ruim. Mas se você dá o dízimo porque você crê que de Deus vem todas as coisas, é Ele que te guarda, é Ele que te protege, é Ele que te ampara, é Ele que multiplica, é Ele que dá força, é Ele que faz crescer, é Ele que faz produzir, é Ele, todas as coisas, toda a boa dádiva vem do Pai das luzes, e você crê nele, e você crê que o Senhor... Então o dízimo passa a não ser um ato penoso, mas o dízimo passa a ser um ato de gratidão, né? Um ato de fé. O dízimo passa a ser um ato igual a Abraão. Ele foi enfrentar umas lutas terríveis, humanamente falando, ele estava em desvantagem, e de repente ele vai e vence, liberta outros, traz de volta, e então ele tem uma alegria, um gozo, e de repente o sacerdote, o sumo sacerdote daquela época, se o sacerdote do Deus Altíssimo vai ao encontro dele, ou ele vai ao encontro do sacerdote, não sei. Veio o sacerdote, e veio trazendo pão e o vinho representa a aliança de Deus conosco, a nova e viva. Jesus disse: esse é meu sangue, é a nova aliança, E no entanto, quando Jesus fala a nova aliança, ele estava falando de uma velha aliança da lei, e Abraão está anterior à aliança da lei. É como se você voltasse à origem, ao encontro de Abraão com Melquisedeque. Pão e vinho com bênção do Senhor. E Abraão dá o dízimo, entrega, paga, a expressão devolve. Mas é uma expressão de fé, é uma expressão de gratidão. Não é algo da lei. Então, se você quer combater o dízimo hoje, dizendo que a igreja não pode, porque esse negócio de dízimo, e não sei o que lá, porque é coisa da lei, do Antigo Testamento, filhinho, é da época, não é da lei, é anterior, é da fé. O dízimo deve ser da fé. Tá. Na lei, a coisa ficou organizada. Mas o dízimo só tem valor se for do reconhecimento que Deus cuida. E aí a gente não falha nessa história. Muito bem. Olha como é grande esse a quem Abraão pagou o dízimo.
Vai lá. Considerai, versículo 4, capítulo 7. Como era grande esse a quem Abraão, o patriarca, pagou o dízimo tirado dos melhores despojos. O que era o melhor? Então é isso. Meu pai era pastor numa cidadezinha do interior de Goiás, e lá tinha muito produtor rural. E os produtores rurais, o que eles faziam para dar o dízimo? Como é que era naquela época lá em muitos faziam isso. Eles colhiam arroz, ou colhiam milho, ou colhiam qualquer coisa, daquilo que eles produziam. E aí eles iam lá e pegavam sacas de arroz. Era bonito. A igreja lá tinha que ter quase um armazém para receber certas doações, que era exatamente daquilo que vem da terra, do melhor da terra, do melhor, dos melhores, do que tem de melhor, dos seus despojos. Ora, veja o versículo 5 que olha o raciocínio. Ora, os que dentre os filhos de Levi recebem o sacerdócio, têm mandamento de recolher, de acordo com a lei, os dízimos do povo, ou seja, os seus irmãos, embora tenha estes descendido de Abraão. Entretanto, aquele cuja genealogia não se inclui entre eles, recebeu dízimo de Abraão e abençoou o que tinha as promessas. Então aqui ele começa a falar assim, ó, presta atenção, os levitas, muito tempo depois da instituição da lei, né, depois que Moisés organiza e diz aqui está Arão vai ser o sacerdote, e a gente, então um dos papéis dos levitas é cuidar disso e receber os dízimos do povo e dividir entre os levitas, e enfim, tem todo a sua objetividade. Só que aqui ele diz que Levi, olha o versículo 6, entretanto, aquele cuja genealogia não se inclui entre eles, recebeu o dízimo de Abraão e abençoou o que tinha as promessas. Evidentemente, é fora de qualquer dúvida que o inferior é abençoado pelo superior. Aliás, aqui são homens mortais os que recebem dízimos. Porém, ali, aquele de quem se testifica que vive. E por assim dizer, também Levi, que recebe dízimos, pagou-os na pessoa de Abraão. Porque Levi é descendência de Abraão. E Abraão, quando Abraão pagou, Levi também pagou. Mesmo Levi ainda não existindo, ele está lá. Assim como quando Adão pecou, o pecado passou a todos. Eu pequei em Adão. Nós estávamos lá. Todos nós estávamos lá. Né? Todo ser humano estava nele, em Adão, o primeiro. E quando ele desobedece, todos nós desobedecemos. Quando Abraão vê em Melquisedeque alguém superior, alguém que o abençoa, alguém que vem da parte do Deus Altíssimo para o abençoar, então ele está dizendo, Melquisedeque é superior a mim, e Abraão pagou os dízimos. E ele está dizendo isso, olha só que coisa, como é superior o Melquisedeque. Por que ele está falando isso tudo? Para mostrar que Jesus é sacerdote, segundo a ordem de Melquisedeque. E o que significa? Significa que Jesus é superior ao sacerdócio levítico. Versículo 10 diz, porque aquele ainda que tinha sido gerado por seu pai, quando Melquisedeque saiu ao encontro deles. Quer dizer, Levi não havia sido gerado, no entanto estava lá. Se, portanto, versículo 11, se, portanto, a perfeição houvera sido mediante o sacerdote levítico, preste bem atenção, se a perfeição tem a ver com o sacerdócio levítico, pois nele, baseado o povo recebeu a lei,
através de Moisés, que era da tribo de Levi. Que necessidade haveria ainda de que se levantasse outro sacerdote, segundo a ordem de Melquisedeque, e que não fosse contado segundo a ordem de Arão? Que necessidade se o sacerdócio levítico fosse perfeito? Opa! O autor vai dizendo aqui, vai cutucando, né? Vai dizendo, olha, o sacerdócio levítico não é perfeito. Por que tinha que ser levantado um outro sacerdote, um outro sacerdócio? Como diz o Salmo 110, tu és sacerdócio eterno, segundo a ordem de Melquisedeque. Pois quando se muda o sacerdócio, e aí, olha que coisa, esse versículo é tremendo. Se até aquele momento, se até Cristo, o que vigorava era o sacerdote levítico, o da lei, muda o sacerdócio, necessariamente há também mudança de lei. Ah, pastor, nós temos que viver debaixo da lei. Qual lei? Qual lei? Porque o sacerdócio levítico mudou, acabou. Porque temos um novo sacerdócio. O sacerdócio antigo do judaico é da linha e da ordem de Arão, de Levi. Mas Jesus não é sumo sacerdote da ordem deles. Ele é da ordem de Melquisedeque. Mudou-se a lei porque mudou o sacerdócio. Uau, presta atenção. Olha que coisa, vantagem, varão. Paulo vai dizer, nós não estamos debaixo da lei, porque maldito é aquele que está debaixo da lei. Mas também não estamos sem lei. Estou debaixo da lei de Cristo. Da lei do sumo sacerdote. Da lei de Cristo. Que sabe que somos frágeis, fracos, e que queremos ser semelhantes a Ele, mas que vivemos na luta contra o pecado. E quando a gente peca, Ele é o advogado, e Ele é a propiciação, Ele é aquele que garante a sua palavra, que supera. Quão superior é isso? Versículo seguinte, presta atenção, versículo 13. Porque aquele de quem são ditas estas coisas pertence a outra tribo, da qual ninguém prestou serviço no altar. Esse alguém aqui é Jesus. De quem são ditas essas coisas, isto é, que ele é sumo sacerdote segundo a ordem de Melquisedeque, ele não era levita, nunca prestou ali no altar. Pois é evidente que o nosso Senhor procedeu de Judá, está muito claro. Tribo a qual Moisés nunca atribuiu sacerdotes. Moisés não. E isto é ainda muito mais evidente quando a semelhança de Melquisedeque se levanta outro sacerdote, constituído não conforme a lei do mandamento carnal, mas segundo o poder de vida indissolúvel. Em outras palavras, que vem do Deus que não pode mentir, que diz que tu és sacerdote para sempre, segundo a ordem de Melquisedeque. Deus falou e não se arrependerá. Em Cristo Jesus institui uma nova lei. Por isso que Moisés diz, olha, vai se levantar um novo profeta semelhante a mim. A ele eu vi. A ele eu vi. Um novo. Moisés veio e instaura a lei. Vem Jesus e instaura a graça da vida indissolúvel, da promessa de Deus. Portanto, se testifica, tu és sacerdote para sempre, segundo a ordem de Melquisedeque. Portanto, por um lado, se revoga a anterior ordenança. Viu que falei lá atrás? Quando morre o sacerdote, muda-se a lei. Aquele sacerdócio morreu. Surgiu um novo. Um era sacerdócio segundo a ordem de Arão. Estão entendendo isso? Da lei de Levi. Outro é um sumo sacerdote que é anterior a Arão.
que é anterior, de tal maneira que Abraão, o nosso pai da fé, de quem Moisés, de todos os outros sacerdotes, Levi e os Jacó, Isaac, todo mundo é descendente de Abraão, segundo a carne, mandamento carnal. Agora o Senhor vem e aperfeiçoa, revoga a anterior ordenança, por causa da sua fraqueza e inutilidade. Eu fico triste quando alguns irmãos preciosos que dizem amar a Jesus, eu não duvido, mas eles ainda querem guardar e dizem, não, nós temos que obedecer à lei. A lei. E quando ele fala da lei, ele está falando da lei mosaica. E aqui o autor dos Hebreus diz que, por um lado, versículo 18, é revogada a anterior ordenança, toda a lei, toda a lei. Por causa da sua fraqueza. Fraqueza por quê, gente? Porque ninguém consegue guardar a lei. Porque pela lei, a lei não torna ninguém melhor. A lei não torna. A lei não só prova o quanto pecaminoso nós somos. Paulo diz que a lei veio para avultar o pecado. A lei veio para exatamente demonstrar que todo mundo peca. Todo mundo é desobediente. Todo mundo. E porque todo mundo é desobediente, e a lei, toda a lei foi dada pelo Senhor. Não está negando, não. O problema, diz Tiago, se eu vivo de acordo com a lei, eu devo reger, isto é, eu devo cumprir toda a lei. Então, se eu não adultero, se eu não mato, mas eu faço acepção de pessoas, eu sou condenado. Eu sou condenado. Porque aquele mesmo que disse não adulterarás, também disse não matarás. Também disse que a gente não deve fazer a acepção de pessoas. Então, e quem não faz acepção de pessoas? Quem? Anda assim e não fica assim, opa, deixa eu me afastar daquele. Você nem conhece. E às vezes você cria resistência. Todos nós, em algum momento da nossa existência, pronto. Senhor, eu não matei isso, eu não aquilo outro, mas em compensação, eu faço acepção de pessoas. E hoje está muito forte isso, né? Até, mal comparando, está chegando as eleições aí. Eu sou de A, eu sou de Z, eu sou de C, eu sou de B. E aí se degladeiam, se ofendem. É uma institucionalização, consegui, da acepção de pessoas. A gente trata o outro ruim, mal, com pouca caridade. Em Tiago, capítulo 2, versículo... Vou pegar só o versículo 10 por causa do tempo. Versículo 10 diz assim, pois qualquer que guarda toda a lei, mas tropeça em um só ponto, toda a lei, mas tropeça em um só ponto, se torna culpado de todos. Olha que coisa frustrante. Eu não mato, não roubo, eu honro papai e mamãe, eu não cobiço também não, mas eu faço acepção de pessoas. É como se eu tivesse juntado tudo num saco e cometi a mesma coisa. Eu matei, roubei, eu adulterei, tudo. É isso que o Tiago está falando. Por isso que essa é a dificuldade. Tropeça num ponto. Guarda toda a lei, mas tropeça num. É culpado de todos, porquanto aquele que disse não adulterarás, também ordenou não matarás. Ora, se não adulteras, porém matas, vem a ser
transgressor da lei. Então a lei é dada para avultar o pecado. O autor aos Hebreus vai dizer que, por causa da sua fraqueza e da sua inutilidade, é revogada. Pois a lei, versículo 19, voltei para o capítulo 7. Pois a lei nunca aperfeiçoou coisa alguma. Deu para entender, gente? Olha que o evangelho é fantástico, porque se nós estivéssemos debaixo da lei, nós estávamos debaixo da maldição da lei. Jesus veio para nos arrancar, ele veio para cumprir a lei, ele cumpriu a lei, eu vim para que se cumprisse as escrituras, tudo sobre ele cumpriu, aleluia, para nos tirar. Então agora eu posso viver de qualquer jeito? Não, tolo, não! Nós estamos agora debaixo de Jesus, daquilo que ele fala, da sua lei, da lei de Cristo. Presta atenção no versículo 19, pois a lei nunca aperfeiçoou coisa alguma, e por outro lado se introduz esperança superior, pela qual nós chegamos a Deus. Entende? Olha só, portanto, ele que é sacerdócio, tem duas coisas aí. Uma, quando é estabelecido, é entendido pela vinda do Cordeiro, ele é o sumo sacerdote, mas não segundo essa ordem vigente, ele é sumo sacerdote segundo a ordem antiga, que é eterna, não tem princípio nem fim, é a ordem de Melquisedeque. Quando se traz à tona, quando se volta ao princípio, se instaura novo. Duas coisas acontecem. Primeira delas, revoga a ordenança anterior. Por isso que eu não estou mais debaixo da lei. E você não está mais debaixo da lei mosaica, da lei do Antigo Testamento. Eu não estou lá mais. Revogado. Nunca aperfeiçoou ninguém. Nunca, pela guarda da lei, a pessoa se tornou melhor. Melhor em Cristo, melhor em Deus. Não. Praticante, reconhecente que erra, e cai. E tem que ficar fazendo sacrifício, porque vive caindo, faz sacrifício, volta, cai. Revogado. Anterior ordenança. Versículo 19, finalzinho, parte B, diz, e por outro lado, se introduz, chegou, surgiu esperança superior, pela qual nós nos chegamos a Deus. Qual é a esperança? Cristo Jesus, Cristo em nós, esperança. Que coisa preciosa. Em outras palavras, Jesus é superior, e o seu sacrifício é superior, e quem é superior. E ele é sumo sacerdote que intercede por nós, ele é sumo sacerdote que sabe as nossas fraquezas e que pode se condoer. E outra, ele não troca, não muda, ele é o mesmo ontem, não vem outro, não há outro nome pelo qual importa que sejamos salvos. Que preciosidade. Do versículo 20 em diante, o autor começa a salientar que Deus fez juramento. É Deus, foi Deus que fez isso. Olha lá. E visto que não é sem prestar juramento, porque aqueles sem juramento são feitos sacerdotes. Aqueles quem? Os filhos de Levi. Que quando o pai morria, né, o pai vem, Arão vem. Aí quando ele morre, assume o filho primogênito. Quando o filho primogênito morre, assume o neto primogênito, isto é, o filho do filho do filho. E aí diz lá, por juramento. Mas este, com juramento, isto é, este Jesus, o sacerdócio, segundo a ordem de Melquisedeque. Quem jurou? Está aí. O Senhor jurou e não se arrependerá. Tu és sacerdote para sempre. Salmo 110, 4, que nós lemos há pouco. Tu és sacerdote para sempre, segundo a ordem de Melquisedeque. Deus jurou.
Por isso mesmo, Jesus se tem tornado, preste bem atenção, que coisa linda, fiador de superior aliança. Quando Melquisedeque chega para Abraão, o que ele leva? Pão e vinho. Quando Jesus está instituindo a Santa Ceia, que era uma noite de Páscoa, daí que a Páscoa para nós não é a saída do Egito. A Páscoa para nós é Jesus, que nos tirou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor. E não é ovinho de chocolate, é pão e vinho. Esta é a nova aliança no meu sangue. A nova aliança no meu sangue. O Senhor Jesus fez contigo e comigo uma nova aliança. Aliança, o que diz aqui o texto? Superior aliança. Superior aliança. A antiga aliança, ela não podia aperfeiçoar ninguém. Não podia aproximar nada. A antiga aliança era um avultar, um descortinar, uma demonstração de que nós somos podres. Para que serve a lei no Antigo Testamento? Para dizer que a gente é pecador mesmo. Para que serve a lei que está lá? Não matarás, isso mesmo. Se deixar, eu mato. Se deixar, eu roubo. Se deixar, o ser humano entregue a si mesmo. Pastor, mas eu não mato, eu não roubo. Tá bom, mas eu faço acepção de pessoas. E é como se eu tivesse matado e roubado. Então a gente está... A lei vem para isso. E aí vem Jesus e faz uma superior aliança. Ora, versículo 23. Tá? Veja, eu estou lendo com você. Olha que texto preciosíssimo. E que profundidade tem aqui. Você pode cavucar. E então, versículo 23. Ora, aqueles quem? Os sacerdotes, os filhos e descendentes de Arão. Aqueles são feitos sacerdotes em maior número, porque são impedidos pela morte de continuar. Deu para entender? Olha só, tem Arão, depois de Arão veio Eleazar, depois de Eleazar... eu já esqueci, eu não sei a sequência. Depois adulteraram o sacerdote, virou cargo político. Na época de Jesus virou cargo político. João Batista, que é filho de um sacerdote, está lá no deserto, e ele está lá, voz do que clama no deserto. Deus está no deserto, Deus não está lá mais no templo. É Deus falando pela boca de João Batista. Preparai o caminho do Senhor, não é? Preparai o caminho daquele que tem superior aliança. Então, no lado levítico, no lado arônico, você tem a ordem de Arão, você tem muitos. Por quê? Porque a morte sempre chega e levou Arão, depois levou Eleazar, depois levou. Então vem muitos. É isso que esse é o raciocínio. Preste atenção onde ele vai chegar. Olha que lindo. Porque são impedidos pela morte de continuar. Versículo 24, presta atenção. Este, no entanto, porque continua para sempre. Este aqui é Jesus, né? Este quem? Jesus, o sumo sacerdote, segundo a ordem de Melquisedeque, não a ordem de Levi. Levi não é superior à aliança, é um outro patamar. Tá lá. O de Jesus é outro nível. Eu sou de Jesus, você é de Jesus. Olha que coisa. Este, no entanto, porque continua para sempre, tem o seu sacerdócio imutável. Uau! Não há outro nome, nem no céu, nem na terra, nem debaixo da terra, que importa pelo qual nós sejamos salvos. E nós sempre podemos chegar a Jesus, porque Ele está vivíssimo, vivinho, aleluia, está vivo, Ele se importa, está conosco. A promessa dele: estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Oh, que coisa preciosa, que coisa maravilhosa é saber que Ele está conosco e Ele está vivo. Ele não está só aqui comigo, Ele está com você aí, Ele está em todo lugar, Ele é o Senhor absoluto, e Ele continua para sempre, e tem o seu sacerdócio imutável, e é nele que nós estamos. Nós estamos assentados, diz o apóstolo Paulo, assentados em Cristo Jesus, e o Cristo Jesus está assentado à destra de Deus Pai. Vê lá na carta dos Efésios, assentado à destra de Deus Pai, e nós estamos assentados com Ele ali. Olha que presença e que lugar que o Senhor nos coloca, e às vezes nós perdemos o eixo da caminhada. Por isso, versículo 25,
Olha como o autor aos Hebreus vai fazendo encadeamento. Por causa disso, por isso. Olha, por isso também pode salvar, aleluia, totalmente os que por ele se chegam a Deus, vivendo sempre para interceder por eles. Nós temos um sempre e não precisamos de outro. Não há outro e não precisamos de outro, não há ninguém semelhante a ele, e ele é simplesmente suficiente para que eu e você nos cheguemos a Deus Pai. E a gente possa dizer, papai, em nome de Jesus. O que você está fazendo aqui, Eleazar? Não, eu vim aqui em nome de... não, em nome de Jesus pode, vem, entra, em nome de Jesus pode, eu vim por causa dele, para ele, e ele pode salvar totalmente, plenamente. Que coisa fantástica quando a gente diz assim, eu quero me achegar a Deus, pronto, em Cristo Jesus, por meio de Cristo e para Cristo. Por isso que é tão importante, a gente fala para todo mundo, crê no Senhor Jesus Cristo e será salvo. Crê em Senhor Jesus Cristo. Ele é o sumo sacerdote segundo a ordem de Melquisedeque, entende? Ele é algo novo, mas ao mesmo tempo é algo... a palavra não pode ser usada, não é algo velho. Ele é algo novo, eu diria, é algo renovado, né? É algo que vem de lá atrás. Lá em Abraão já está lá, encontrando o sacerdote do Deus Altíssimo, Melquisedeque. Então, eu sou sacerdote, porque Pedro diz que sacerdócio real, não segundo a ordem de Arão. E nem me interessa, porque revogado, revogado, gente, acabou. A parede de inimizade que tinha entre judeus e gentios, nós somos povo de Deus e os outros não eram, acabou. Os que estavam longe, os gentios, foram aproximados, e os que estavam perto puderam se chegar ao Senhor, porque nenhum dos dois, nem perto nem os que estavam longe, estava em Deus, só em Cristo Jesus, com efeito, versículo 26, nos convinha um sumo sacerdote como este, santo, nenhum sacerdote levítico de Arão, da ordem, humano, é santo. Inculpável, não. Quando o sacerdote tinha que ir lá fazer os sacrifícios, ele tinha que fazer primeiro por ele, porque ele também era pecador. Sem mácula, separado dos pecadores, e feito mais alto do que os céus. Jesus, que não tem necessidade, como os sumos sacerdotes da ordem de Arão, de oferecer todos os dias sacrifícios, primeiro pelos seus próprios pecados, depois pelos do povo, porque fez isso uma vez por todas, quanto a si mesmo se ofereceu. Em outras palavras, por que não tem esse negócio de ficar matando cordeirinho, pombinho, e fazendo farinha, e não sei o quê? Por que não precisa mais? Porque o sacrifício de Jesus é uma vez só. Ele, quando ele se apresentou, ele sem mácula, ele inculpável, ele santo, ele sem defeito. Quando ele faz o seu sacrifício, ele que é eterno, o seu sacrifício, uma vez só, ele já a si mesmo se ofereceu. Basta. Quando o autor aqui falava de Moisés, que Moisés falou a rocha e saiu água, e depois ele toca, ou melhor, ele toca na rocha e aí sai água, e depois Deus diz, fala a rocha, e ele toca na rocha. Quando ele faz esse ato de tocar na rocha, é uma ofensa gravíssima, porque a rocha era Cristo que seguia. E Jesus seu sacrifício já foi feito. Ele já morreu na cruz e não vai morrer de novo. O sacrifício dele, uma vez para sempre, já se foi. Os sacerdotes humanos, antes de ele entrar no Santo dos Santos para fazer sacrifício pelo povo, o sumo sacerdote tinha que fazer um sacrifício
por ele mesmo. Primeiro por ele. Por quê? Porque ele é pecador. Ele falou assim, então deixa... E conta-se que o pessoal amarrava uma corda, ou na cintura, ou nos pés do sumo sacerdote, porque vai que ele não confessou, vai que ele não fez direito, vai que entendeu? E ele está sujinho, vai que... Aí ele entra lá no lugar santo dos santos, e ele é fulminado, cai morto. Quem vai entrar lá para tirar? Quem vai entrar? Ninguém. Então eles amarravam uma corda, né? Se o cara demorava, o pessoal lá de fora começava a arrastar, a puxar. Vem. Mas Jesus não. Nos convinha um sumo sacerdote como este, versículo 26, santo. Este é Jesus. Você entendeu? Está claro. Maravilha. De Deus. Diz assim no versículo 28. Porque a lei constitui sumos sacerdotes a homens sujeitos à fraqueza. Mas a palavra do juramento, a palavra lá do Salmo 110, versículo 4. Eu jurei, o Senhor jurou, não se arrependerá. Tu és sacerdote, sumo sacerdote para sempre, segundo a ordem de Melquisedeque. Esse juramento, que foi posterior à lei, constitui o Filho perfeito para sempre. Em outras palavras, o que temos aqui é que o sacerdócio de Cristo, de Jesus, é muito mais superior à antiga aliança, ao sacerdócio humano, ao sacerdócio levítico, arônico. E ele nos fez, te fez, sacerdote real. Não segundo Levi. Não para termos, vamos fazer aqui uma nova as 12 tribos. Não. Não para você ter saudade e achar que só o povo judeu é o povo de Deus. Não. É povo de Deus enquanto crê, enquanto confia, como Abraão. É povo de Deus, como você e eu, quando crê e que diz, eu quero estar com Jesus. Revogou a antiga ordenança e agora traz nova. Você pode ver isso em Mateus, quando Jesus está no Sermão do Monte. Ouviste o que foi dito, não adulterarás, eu porém vos digo. Outro pedaço ele diz, ouviste o que foi dito, não matarás, eu porém vos digo, qualquer um que se irá. Tenho eu porém vos digo, tenho o seu imenso amor, amar a Deus e amar ao próximo. Qual é a lei de Jesus? É debaixo da lei de Cristo. Se a lei e os profetas dizem amar a Deus e amar ao próximo, Jesus, amar a Deus e amar ao próximo. Que coisa espetacular, pertencer ao sacerdócio superior, ao sacerdócio segundo a ordem de Melquisedeque, eterno. E nós temos esse sumo sacerdote, então ânimo, então creia, não pense que Deus não possa se compadecer. É por causa do sangue de Jesus, é por causa da graça que há em Cristo Jesus. Vivamos nós de modo digno desse evangelho. Nós não estamos mais presos aos rudimentos do passado, nós estamos agora ligados, aliançados com o Cristo da promessa, o Cristo da esperança, esperança de caminhar, esperança superior pela qual chegamos a Deus. Vinde a mim, disse Jesus, quem está cansado e sobrecarregado, e eu vos aliviarei. A promessa do Senhor Jesus é para contigo, é para mim, é para nós. Que você e eu vivamos de modo digno de tão precioso sacerdote, de tão preciosa aliança, superior aliança, de tão esperança superior.
A nossa vida não se limita, a nossa esperança em Cristo não se limita apenas a esta vida. Não. Aliás, se fosse só esta vida aqui na terra, nós seríamos os mais miseráveis de todos. Mas a nossa esperança em Cristo vai muito mais além. Vai além. Para aquele momento em que nós o veremos face a face. E nós seremos semelhantes a Ele, porque haveremos de vê-lo como Ele é. Que Deus te abençoe, que Deus te fortaleça. Vamos orar? Pai Santo, Pai, que poder maravilhoso é o poder de Jesus. Que promessa maravilhosa é a tua promessa. E como é bom saber que nós servimos ao Deus que não pode mentir, ao Deus que tudo está em tuas mãos e nos conhece de uma maneira tão profunda e nos tem prometido aquele que é. Graças nós te rendemos. Graças te rendemos por Jesus, nosso Senhor e Salvador. Ajuda-nos a caminhar contigo, a te adorar, a viver para a tua glória e andar na tua presença. Nós rogamos as tuas bênçãos. Olha para cada um que está nos ouvir nesse momento. Que o seu coração seja cheio da alegria, da paz, da convicção, da certeza de que estamos no caminho pleno, no caminho perfeito, que é Jesus. Aquele que fez o sacrifício perfeito para sempre. E basta. Louvado seja teu santo nome. Graças te damos. Sustenta-nos, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Amém. Querido, que Deus te abençoe, que Deus te fortaleça, que você se achegue a Deus com esperança superior e que você não se apegue às fragilidades do passado, mas que você se apegue à alegria da presença do Senhor Jesus. Olha quem chegou aqui e eu vou terminar com ela. Ela vai cantar uma música. Vai cantar, filha? Uhum. É? Também é surpresa, né? Já sei, surpresa, né? Para mim é sempre surpresa. Tá bom. E o que é que você vai cantar, filha? Surpresa, mãe. Então cante para nós, amorzinho, para terminar. Que o Senhor fale ao seu coração. Ouça agora essa história de uma mulher que se deu mal. Só porque olhou para trás e virou uma estátua de sal. Olhou para trás e se deu mal. A mulher de Ló virou uma estátua de sal. Olhe pra mim e você vai ver. Ela ficou assim. Assim. Joga fora a tristeza. Diga adeus pra nunca mais. Venha correndo pra Jesus. Só não pode olhar para trás. Olhou para trás e se deu mal. A mulher de Ló virou uma estátua de sal. Olhe pra mim e você vai ver. Ela ficou assim. Assim. Amém? Amém. Olhando sempre para Jesus, sempre para frente. Muito bom, filha. Fique com esta mensagem, fique com essa palavra. E ore por nós. Ore aqui pela missão Projeto Zero. Ore aqui pelos trabalhos que têm que ser feitos, pelos trabalhadores que estão na obra. Ore para que o Senhor coloque a sua mão e que nunca falte os recursos. Que Deus te abençoe, que Deus te fortaleça, e se Deus nos dê graça, até quarta-feira que vem, quando nós vamos falar da aliança perfeita, superior, que Cristo fez com você e comigo. Deus te abençoe. Até!